Boa noite. Oi, Fer, boa noite. Oi, Mari, tudo bem? Tudo bem? Esperando a Paulinha entrar, ela já tá entrando. Tá, Boa joia. noite, Mari. Tá joia? Oi, Opa, boa Paula. noite. Opa, boa noite, tudo bem? Joia? Tudo? Então, vamos começar. Seja bem-vinda, Fer. Obrigada, Paula e Mari, pelo Prazer te convite. conhecer, Fê. Ouvi falar muito bem, tô super curiosa com essa live. Acho que eu vou aprender muito. Ai, Eu tenho tomara. certeza que todos nós vamos. A Fer já é de casa, né, Fer? Colega de pós. Então, a Fer tá fazendo um conteúdo bem legal no Instagram sobre marketing digital, com esse momento que a gente está vivendo, inclusive na nossa área. Então, eu acho que travou, não sei se travou só para mim. Voltou? O som não, Mari, só a imagem. Voltei? Só a Aí, imagem? voltou. Aham. É. Então, eu queria deixar você se apresentar, Fer, fala um pouquinho sobre você e aí a gente dá início. Tá, joia. Mari, Paula, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estou. Então? Uhum. Tá legal. Então tá. Fiquei muito feliz de ser convidada para participar dessa live, muito mesmo. Vocês são duas referências assim para mim e também estão produzindo um conteúdo muito bacana, viu? Estou muito feliz de ver vocês aí seguindo passos diferentes e buscando novas alternativas, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Nossa, Fernanda. eu tô até emocionada. Peraí que eu já vou te interromper. Tô até emocionada da Fer falando que tá gostando do que a gente tá fazendo, Paulo. Imagina, Obrigada, também imagina. fiquei feliz, poxa, muito Eu já, honrada. já queria deixar a dica aí para quem tá assistindo, né? Nossas alunas, né, Paula? Seguir a Fer, porque ela Sim, tem dicas muito bacanas sobre como abordar, né, os pacientes, como captar pacientes no mundo digital. Então, já aproveita e segue ela. Desculpa, Fer, pode voltar a Imagina, falar. relaxa, fica à vontade. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda e hoje eu faço doutorado, né? Eu sou doutoranda, eu sou cirurgião dentista, me formei na USP de Ribeirão Preto e depois segui a carreira acadêmica desde 2016. Hoje eu faço doutorado na USP também, onde a Mari e a Paula também, né? Onde as sim. meninas também estudaram. E faz mais de um ano eu comecei a me aventurar aí no mundo digital, no marketing, que era uma coisa que eu tinha adormecida dentro de mim. E com a pandemia a gente foi obrigado a ficar em casa e eu pude me dedicar mais a esse projeto, né? Que é o que eu venho fazendo hoje em dia. Estou muito feliz com o resultado, com o tanto que eu estou conseguindo ajudar as pessoas aí. Que Muito legal, Fer. legal. E tá ajudando mesmo. Eu fico só de Ah, olho. que bom. Então vamos começar, né? Vamos, assim, eu quero que a gente faça uma conversa mesmo. Então quem tá assistindo pode mandar perguntas, né, Fer? A gente vai tentar Sim, responder fiquem à todo vontade. mundo. Sim. Pode mandar tanto na interrogação como no chat. Eu vou tentar ler o chat, mas às vezes não dá. Então procurem mandar no balãozinho com a interrogação, que daí fica mais fácil para eu administrar aqui. Então vamos lá. Deixa eu falar uma coisa. Vai ter dica prática, né, Fer? Sim, vamos tentar Então ajudar todo aqui. mundo já pega o papel e caneta. Já tô até com o meu aqui, ó, para poder anotar, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil para todo mundo. Isso. E encaminha a live, né, Mari? Para uma odontopediatra ou para um profissional da odontologia aí. Isso, eu acho que serve meio que para todo mundo, né? Claro que a nossa área é a odontologia, a odontopediatria, mas a gente vai focar na área da saúde, né? No caso da odontologia, mas eu acho que é uma coisa que não tá, ninguém tem como fugir. Eu acho que até É os uma outros dúvida profissionais. latente, eu acho. É de todo mundo, né? Todo mundo, assim, principalmente quem não tem muito traquejo, né, com rede social, acaba tendo muita dúvida nesse aspecto mesmo.
Sim, com certeza. E é uma realidade, né, gente? Não tem mais como a gente fugir, não tem mais como a gente falar que tá com vergonha, que não quer mais. É uma realidade, é uma crença que tem que ser quebrada, assim, na cabeça das pessoas. Não é feio, não é virar blogueira, não é nada disso. Pelo contrário, a gente tá aqui fazendo um trabalho digno, honesto, divulgando o que a gente faz pro mundo, né? Poxa, a gente tem uma super ferramenta gratuita na nossa mão, e por que não usar ela para o bem, né? Para transmitir Claro, um conhecimento bacana, para mostrar para o mundo realmente o que a gente está fazendo. É difícil virar essa chave, mas ela vira. com certeza. É difícil mesmo, mas é necessário, eu acho, pra gente alcançar o que a gente quer, né? Sim, Assim, com certeza. no meu caso da Paula, por exemplo, a gente quer levar informação, né? A Paula não só para os alunos, mas também para os pacientes. Então, assim, é um meio de comunicação hoje. Não sei se você viu, Fer, a professora Fernanda Panzeri veio falar sobre Eu comunicação, e eu vi, acho que são eu assuntos muito assisti. relacionados, né? Sim, Então, é até legal importantíssimo. que é até legal que você veio hoje aqui e para falar sobre isso. Então vamos começar com polêmica já. Então, o que pode, o que não pode? Nós como dentistas agora, o que a gente pode postar? Tem alguma coisa que não pode postar? Então, Mari, dentro da odontologia, o código de ética ele tem várias normas, né, que a gente tem que seguir. Eu costumo dizer que não é porque todo mundo está fazendo que não deixa de ser errado. Então, quando a gente for postar alguma coisa, a gente tem que pensar mesmo se aquilo que a gente vai colocar numa rede social é algo que a gente pode perante o nosso conselho e se a gente está tendo uma postura ética, né? Não é a gente simplesmente virar e falar assim, ai, mas é apenas um antes e depois, é apenas um vídeo com o paciente. Não, a gente tem que pensar que é uma pessoa e uma coisa que eu percebo muito é que as pessoas não têm noção que do mesmo jeito que a internet ela pode ser muito benéfica, ela também pode ser muito maléfica. Então, a gente não tem noção do alcance de uma publicação que a gente faz aqui. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção nos aspectos éticos. A prevenção, ela aqui também acaba sendo o melhor remédio. E como a gente é muito distante dessa parte jurídica, eu percebo que as pessoas também não entendem o quanto de processos que acontecem por coisas que poderiam ser evitadas de uma maneira muito simples, só de fazer um conteúdo que esteja dentro do que manda a legislação. Então, assim, por cima, e voltando voltando um pouco para a pediatria, vamos falar do que não pode. Não pode de jeito nenhum. Fotos de partes do corpo humano, como, por exemplo, dente extraído. Não é o caso, né? Mas tem muita gente que posta fotos da bola de bichar quando faz bichectomia. Também não pode. Nada que você tenha tirado do paciente, né? Que acaba sendo uma parte dele, você tira uma foto. E a gente tem essa mania, né? Quando eu fui graduando, eu tirei meu primeiro dente. Eu acho que eu postei. Vou confessar que eu acho que É eu um postei. troféu, né? Nossa, a gente acha lindo. Gente, eu É. mostro pro meu pai fala, gente, que coisa horrível, cheio de sangue, não tem nada. Então, e essa é uma coisa também que o conselho se preocupa com a aflição que esse tipo de conteúdo causa no paciente, né? Então, por exemplo, tem gente que posta, eu já vi de tudo aqui nesse Instagram. Mas, por exemplo, tem gente que posta a cirurgia. Então, vai lá e posta a bichectomia, tirando. Imagina, o paciente tem uma bichectomia marcada para amanhã, ele não vai. Ele vai Eu acho que consultar. até do ponto de vista de quem quer captar pacientes, né? Exato. Isso é péssimo, É porque péssimo, é se você péssimo. fosse fazer uma cirurgia, qualquer que fosse, por exemplo, eu vou pôr silicone, eu não quero ver o procedimento, senão eu não vou querer fazer, né? Então, Exatamente. Mais afasta do que atrai. Então, uma coisa que eu gosto de falar e frisar muito é que o Instagram não é o PubMed. Nós somos permitidos de postar essas fotos clínicas, claro que com autorização do paciente, apenas em artigos científicos ou em exposição de sala de aula, né? Algo que tenha um caráter acadêmico mesmo. Mas aqui no Instagram não é lugar de fotos clínicas, de foto de dente, de foto de gengiva, de foto de sangue, pelo amor de Deus. É a primeira coisa, assim,
que eu acho que tem que ficar bem claro. Não postem nada disso. Vai totalmente contra o que manda o regulamento, né? Lá, se vocês lerem a resolução 196 do CFO, né, que foi a última de 2019 em relação à publicidade, ela deixa muito claro que não é permitida, é vedado a postagem de fotos referentes a partes do corpo humano, tecidos biológicos, inclusive de passo a passo. Aí a gente já entra em outro ponto. Vamos falar um pouquinho de antes e depois, né? Que é outra. Já vou mudar de tópico. Tá? Vocês me cortem, que eu falo. Não, pode falar, fica à vontade. Obrigada. Então, sobre o antes e depois, uma coisa que eu gosto de frisar muito e que eu quero que todo mundo daqui que está aqui assistindo saia sabendo isso. O antes e depois, na odontologia, ele não é permitido, ele é apenas regulamentado. Tem uma sutil diferença aí, porque quando o CFO lançou aquela resolução de 2019, os dentistas ficaram assim, nossa, agora a gente pode postar tudo antes e depois de qualquer coisa, não sei o quê. E não é assim que funciona. O que aconteceu? Um monte de gente estava postando e não era permitido, e aí o CFO veio e falou assim, não, já que eles estão pedindo, que eles querem tanto, a gente vai então regulamentar. Então eles fizeram uma normativa em relação ao antes e depois. O que acontece? A gente pode postar? A gente pode postar. Mas o CFO, ele deixa bem claro que a gente pode postar a foto do diagnóstico, que é aquela primeira foto, e a última. A gente não pode postar nenhuma foto do durante, do meio do procedimento, entendeu? Uhum. Então, um exemplo que até foge um pouco da pediatria, mas eu vou falar. Eu vejo todos os dias pelo menos umas 3 fotos de paciente fazendo clareamento. Então, a pessoa vai lá e faz um bumerangue do paciente com abridor bucal cheio de gel no dente. Aquilo é permitido. É uma infração, não é permitido, desculpa. É uma infração ética. Entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito bem claro. Você pode postar o antes e depois do clareamento? Você pode. Só que você vai postar aquela primeira foto inicial e a última, depois que ele acabou o tratamento. Fora isso, o que mais você tem que fazer? Ou na legenda ou na foto, você tem que identificar quem foi o profissional que fez aquele tratamento, com o nome, a especialidade se tiver e o número do registro no conselho. Então, isso tem que estar escrito na legenda da foto ou mesmo colocar uma marca d'água ali na foto. Não tem problema. E o antes e depois, ele tem que vir com caráter de você passar um conhecimento, de você... professora Fernanda, boa noite. Boa noite! Boa noite! Então, o antes e depois, ele tem que vir com caráter de você ensinar alguma coisa. Tem que tomar muito cuidado com a autopromoção, do tipo, eu sou o melhor, minha técnica é a mais aceita, é a que dói menos, é a menos invasiva. Muito cuidado com esse tipo de comunicação, tá? O antes e depois, ele serve para ensinar alguma coisa, para mostrar para o paciente alguma coisa, e não para você captar paciente por aquele procedimento que você fez. Tome muito cuidado com o sensacionalismo, com a propaganda enganosa, do tipo, você posta lá estou fugindo um pouco da pediatria, mas depois a gente volta. Vamos falar de preenchimento. Você posta lá o antes e depois da Angelina Jolie. E você não escreve na legenda que aquilo é um caso único, individual, que foi feito só para aquele paciente. Aí eu vou lá no seu consultório e peço aquela boca. E você faz. E eu não fico com aquela boca. Eu posso te processar, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu não aconselho postar antes e depois, eu nem gosto. Eu acho que... É a famosa promessa de resultado, né? Exatamente. Então, eu nem aconselho postar muito antes e depois, porque a maioria faz muito errado. Eu acho que em alguns casos até é bacana, assim, para você mostrar alguma coisa, mas bem específicas e realmente tentar levar sempre para esse lado de ensinar alguma coisa e não de crescer os olhos do paciente para ele querer fazer aquele procedimento. E falando de pediatria, até quando você vai fazer algo estético, né, numa criança, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando é criança. Eu falo que no CFO, né, nas regras, não tem nada específico, né, para pacientes pediátricos. Mas o cuidado, para mim, tem que ser, assim, muito mais redobrado. Você tem que prestar muita atenção. Porque você está lidando com um público
que tem uma característica muito peculiar, que é a questão da prescrição. Então, por exemplo, a gente tem, todo paciente ele tem um tempo para processar o dentista. Eu falo assim, como leigo, eu não sou advogada, vocês sabem disso. Então, eu falo assim, que eu sei, se me apertar muito, eu não vou conseguir responder essas questões jurídicas. Mas é coisa assim, que pouca gente sabe disso. Tem a questão da prescrição. Então, o paciente ele tem um tempo determinado para poder processar o dentista, depois que acaba aquele tratamento. Ele não vai poder processar a vida inteira. E quando a gente fala de criança, esse tempo ele é diferente. Porque ela só vai poder processar o dentista quando ela tiver capacidade de fazer aquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente coloca uma imagem de um paciente aqui, a gente não sabe onde aquela imagem vai parar. Às vezes a gente não faz por mal, obviamente, mas acontece. A gente expõe um paciente que estava com cárie, e aí um amiguinho vê, cai no grupo da sala, cai no grupo dos amigos. Ele pode sofrer bullying, ele pode ser motivo de chacota dos amigos. Tem toda uma questão moral, tem toda uma questão que a gente tem que pensar. Eu digo e repito, a internet não é terra de você sair expondo o paciente desenfreadamente, como muitas pessoas fazem. Para mim, existem outras formas de você divulgar o seu trabalho, se prevenindo e evitando que algo aconteça, né? Porque a gente nunca sabe quando vai acontecer. Então, para mim, o ideal é que a gente se previna. E quais formas, assim, eu acho isso muito importante, porque a gente lida com criança, né? Desde o consultório, a gente já tem que tomar certos cuidados, né? Tem que ter, o pai tem que estar ciente, a criança tem que estar ciente, então tem os termos que a gente preenche, quando às vezes é um adolescente que ainda não é maior de 18 anos, né? Tem um responsável legal ainda, mas dependendo do tratamento que for fazer, hoje já se fala que é legal não só os pais assinarem o termo, mas aquele adolescente também assinar o termo que está concordando, né? Porque muitas vezes, por exemplo, procedimento estético, às vezes acontece, né, de chegar no consultório e a mãe falar, eu quero que arrume esse dente, vamos supor, é um incisivo central, ou ele caiu, ou tem uma opacidade, alguma coisa que para ele não incomoda. Orto, né, Mari? Ou é um paciente de orto. Às vezes a própria criança, o próprio adolescente não se incomoda. Às vezes quem está incomodado é o responsável, né? Isso acontece bastante. Então, assim, nas condutas a gente tem isso. Como a gente transferiria isso para essa questão de, vou postar uma foto? Isso se aplica também? Como que funciona? Vou dar algumas dicas para você se prevenir. Se você realmente quiser postar um antes e depois, tal, uma selfie com o paciente, né? 2 pontos que a gente tem que pensar. Termo de consentimento, que tem que ser muito bem redigido por um advogado, né? Então, sempre procure uma consultoria jurídica para te auxiliar. Não pegue modelo de internet. A Vanessa tá aqui, não me deixa mentir. A Vanessa é uma prima minha que mexe com contratos, advogada, enfim. Nada substitui essa consultoria jurídica. E também, em caso de criança, é bacana a gente ter um termo de assentimento. Assim como a gente tem em pesquisas, né? É importante que a gente tente capturar a assinatura ou esse assentimento do paciente pediátrico. E outra coisa é o tato, né? É o psicológico. Então, quando você vai conversando com a criança, você sente se ela tá à vontade, se ela não tá. Se você sentir assim que ela não tá feliz com aquelas fotos, que ela não achou bacana, não poste. É melhor você não postar, entendeu? Então, essa é outra dica que eu dou. Sempre não force a barra. Não fale assim, não, eu vou postar, ele deixou, entendeu? Tenha esse tato, esse aspecto psicológico é muito importante. Não force nunca algum paciente pediátrico a você postar uma foto dele. Fernanda, e quando é o contrário? Eu ia falar isso, eu ia falar da minha boca. Assim, principalmente em situações de primeira consulta, muitas vezes vira um evento para aquela família, né? A questão da criança estar indo na primeira consulta ao dentista, ou mesmo quando era uma criança que não tem um bom comportamento no primeiro dentista, e aí no segundo dá tudo certo. Aí a família quer tirar foto para mostrar para a avó, para a tia, mandar para os parentes, colocar no grupo da família, ou às vezes eles mesmos postam a foto.
e te marcam ou não. Às vezes você nem sabe que você está circulando ali. Aí como seria essa questão? Do mesmo jeito que a gente tem que pedir autorização pro paciente, a mãe também deveria pedir autorização pra gente quando vai tirar foto. É o direito de imagem e isso é supremo, tá? Então, mas eu sei que acontece muito, não tem como. Uma dica que eu dou, a gente tem que entender que o repost, ele também é um post. Então, por exemplo, a mãe tirou foto de você lá, o paciente com a bocona aberta e postou. Ela postou no Instagram dela, não tem muito que a gente possa fazer. Mas se você repostar aquela foto, você responde por ela. Porque ela tá dentro do seu canal, entendeu? Entendi. Então, eu aconselho que quando a mãe chegar e começar a filmar, acho que até a foto, assim, você com a criança, né? Não é algo tão grave. Até porque a selfie ela é permitida, enfim. Mas quando ela tá filmando o procedimento, tá assim, filmando muita coisa, eu aconselho que você converse, explique, fale, ó, não é a hora de filmar, né? Não é algo bacana. Vamos deixar para depois, na hora que ele sair da cadeira, a gente tira uma foto. Porque mesmo aquela foto que a mãe postar, aquilo para a criança pode ser uma coisa que não vai ser tão bacana. Né? Aquela foto pode cair lá no grupo dos amigos. Hoje em dia todo mundo tem WhatsApp. Hoje em dia as coisas giram muito rápido. As crianças cada vez mais estão conectadas, cada vez mais cedo. E elas não têm maturidade. Então, aquela criança pode passar por um processo de bullying. É muito complicado. Acho extremamente preocupante e complicado. Então, eu dou esse conselho. Sempre converse com a mãe, explique, tente alertar, tente falar, ó, ele não tá numa posição muito agradável. Depois a gente vai na recepção e tira uma foto. Eu acredito que tem que ser por esse caminho. Sim, e ficar bem atento, né? Porque às vezes a gente é filmado sem perceber, né? Tanto essas circunstâncias de ser filmado sem perceber, como também questões de tipo, o pai não pôde vir na consulta, mas ele gostaria de assistir depois, ou a própria criança. É bem complicado. É bem complicado. E às vezes existem umas coisas assim meio doidas, né? Fora da curva. Uma vez eu atendi um paciente junto com a Francine até, que foi nossa colega de pós, que tá lá dando aula em Rio Verde agora. Acho que ela não tá na live, mas é uma paciente. Acho que foi na época do mestrado. E a gente era um paciente especial. Mas ele tinha uma síndrome rara, mas ele não tinha muitas manifestações visíveis, assim, sabe? Ele era uma criança normal para todos os efeitos visuais e de desenvolvimento, né? Ele tinha algumas alterações dentárias, mas são coisas muito sutis. E a gente fotografou, né? Como a gente estava dentro da universidade, a gente fotografou para fazer o acompanhamento do caso, tudo, lá tem os termos, tudo certinho. E a gente, inclusive, por se tratar de uma síndrome mais rara, que apresentava queratocistos múltiplos, né? A gente ia publicar um artigo desse caso. E aí a gente pediu autorização para a mãe, né? Que em decorrência de ser uma síndrome rara, que ele apresentava vários queratocistos, né? Se a gente podia ter autorização para divulgar o caso dele, né? Que não ia aparecer o rosto dele, mas que as radiografias, provavelmente, né? E a mãe simplesmente, assim, o que é raro de acontecer, principalmente quando não mostra o rosto, a mãe negou a autorização. Porque o menino era um pré-adolescente, assim, devia ter por volta dos 12 anos, por aí. Não lembro direito. Mas ele não sabia que tinha uma síndrome. Então, ela não tinha contado para ele. E aí, isso gerou um medo dela. Claro, ia ser publicado no meio científico. Mas, na hora, ela falou que não. E, assim, mesmo a gente explicando, ela negou a autorização para publicar o caso. Porque ela ficou com medo disso atingir uma proporção, né? E ser divulgado. E, em algum momento, ele vê alguma coisa que parecesse familiar para ele e descobrir que ele tinha essa síndrome. Então, assim, às vezes a gente se depara com alguns casos, assim, né? Sim. E é direito dela, né? Lógico. Então, ela, como responsável legal, disse não.
e a gente não publicou o caso. Então, acabou. Então, assim, só para deixar um caso que pode acontecer, né? E se for um paciente, por exemplo, especial, e aí mesmo que poste uma selfie, alguma coisa, às vezes escreve alguma coisa na legenda, então a gente tem que tomar cuidado no que a gente vai falar também, porque às vezes, isso eu vejo muitos odontopediatras, muitos dentistas tiram uma foto com o paciente e relatam aquele caso. Ah, então o fulano de tal chegou, tinha muito medo, tinha lesões de cárie, e tinha isso, tinha aquilo, era assim, era assado. Então, assim, isso me preocupa um pouco, essa questão de não ser só ali um momento de, tirar foto na minha consulta, foi legal a minha consulta. De expor, assim, detalhes da vida, que mesmo que naquele momento a mãe achou super legal, porque cuidou da saúde, o papel, a intenção foi, assim, a melhor, claro. Mas no futuro, quando essa criança crescer um pouco mais, quando ela entrar na rede social, no Instagram, for adolescente, ver aquela postagem, vai falar assim, mas a dentista tá falando que eu tenho lesão de cárie, que eu tinha um mau comportamento, né? Era assim, era assado. Então, pensa também, não só a questão de, fez 18 anos, vai processar, mas a questão de como isso afetaria o psicológico também, a moral, né? Sim. Então, às vezes eu fico pensando nisso. Que nem sempre a gente pensa no que a gente escreve, assim, sobre os pacientes. Eu acho que a gente tinha que refletir um pouco, né? Claro, a mãe autorizou, mas... e a criança, quando ela ficar um pouquinho mais velha, será que ela lendo aquilo talvez vai afetar ela? Então, porque, na verdade, o que está na rede social tá aí para sempre, né? A gente vê os memes, as crianças que viraram memes, cresceram, então... A gente não tem controle. Uma vez publicado, a gente não tem controle. É muito perigoso mesmo. E, assim, só para fechar essa parte do que não pode, né? Porque a gente tem que falar o que pode também. Também cuidado com o perfil de clínica. O antes e depois, ele é permitido para perfil de profissional e do profissional que fez aquele caso. Então, a gente que está muito dentro da universidade, às vezes uma pessoa vai lá e assina o termo, e aí o nome que está lá é de outro profissional. E a gente posta no nosso Instagram. Entende? Isso não pode. A gente tem que postar os casos que a gente fez no nosso perfil e que estejam identificados com o nosso nome. Cuidado com perfis de clínicas, tá? Perfis corporativos não podem postar nada de antes e depois, nem de outras fotos, tá bom? Legal. E o que pode, então? Conta pra gente. Agora vamos às dicas práticas. O que a gente pode fazer? O que é bom fazer? O que dá resultado fazer? É isso que o povo quer saber. É aquela velha frase, né? Como que é? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então a gente tem que saber o que é a questão da ética, né? Sim. Olha, uma coisa que eu acho... A Cristina falando nudes. Meu Deus. Cristina, pelo amor de Deus. Uma coisa que é permitido e que é o que todo mundo deveria postar e deveria usar a rede social para isso. Transmitir conhecimento. Passar o que você sabe. E aí a gente entra até na parte da live da professora Fernanda, né? Que falou também sobre comunicação. Desenvolva a sua comunicação. É isso. Você não precisa de mais nada além disso. Da mesma forma que você vai explicar para a mãe do seu paciente por que é importante fazer o tratamento daquele canal, você vai explicar aqui no Instagram para os seus seguidores. Sem em nenhum momento mostrar o paciente, em nenhum momento mostrar a foto de polpa, em nenhum momento mostrar coisas que os leigos não entendem, né? Explique, passe conhecimento, transmita o que você sabe, aprenda a se comunicar. Isso, para mim, é a coisa mais importante. E acaba sendo um exercício. Do mesmo jeito que você vai aprimorar suas técnicas de comunicação aqui dentro, isso vai refletir no teu consultório. Então, você vai conseguir se comunicar com as mães, né, com as crianças, de uma maneira muito melhor. E outra coisa que eu digo, pense sempre em quem você quer falar e qual é o seu objetivo. A Mari, por exemplo, acho que fala mais para profissionais do que para pacientes, né? Na verdade, eu só falo para profissionais. Então,
pense bastante nisso. Qual que é o teu objetivo aqui? Você quer captar paciente ou você quer vender algo para profissionais? Com quem você quer falar? E a partir disso você consegue construir a sua comunicação e consegue falar de uma maneira mais assertiva. Sempre pense em com quem você está falando. Se seu objetivo é captar paciente, não faz sentido você falar de uma maneira difícil, você usar termos muito técnicos, você falar como se você estivesse falando com um colega de pós-graduação, entendeu? Então, dicas, pense sempre em qual é o seu objetivo no Instagram, né, na rede social que você for usar. Pense sempre em quem você quer atingir e, a partir disso, desenvolva a sua comunicação de transmitir o que você sabe. É apenas isso, você não precisa postar foto de nada, porque aquilo não vai agregar valor nenhum. Você postar um antes e depois e escrever lá, eu já vi muito antes e depois de ulectomia. Meu Deus, a mãe não tem noção o que é aquilo. Não tem noção para que serve, não tem noção por que fazer, não tem noção de entender a importância de uma ulectomia, né? Então, afaste-se desses termos e explique, como se você estivesse explicando para uma criança, se seu objetivo for captar paciente, né? Que mais que a gente pode falar? Ah, só um comentário. A Aldevina Campos é a professora Aldevina, não é? É. Que Oi, honra, professora. beijão, Bem-vinda. professora. Muito bom, saudade dela. Saudade de encontrá-la aí na USP. Sim. Verdade. Ai, Bem, saudade de todo mundo, né? A gente não encontra mais ninguém. E me fala uma coisa. Você acha, assim, que existe um tipo de postagem que é mais útil, mais viável, ou é melhor diversificar, assim, fazer, postar foto com informações, dicas, carrossel, stories, não sei, fazer live, não sei. Reels. Reels, verdade. Eu acho que e eu acredito muito nisso e tento fazer isso na minha produção de conteúdo aqui, que a gente tem que usar um pouco de tudo. A gente tem que usar todas as ferramentas que estão sendo dadas aí pra gente. E falo que nada é em vão, não é porque você fez um post e ele não teve muita repercussão que ele foi ruim. Não, ele vai ficar lá. Você pode reciclar ele daqui a um tempo, alguém pode entrar e ver, então nada é perdido aqui. Dedique-se a produzir um bom conteúdo. Então, em relação às ferramentas, eu gosto de falar, explore, tente fazer tudo, o máximo que você conseguir. Se você nunca fez live, experimente fazer uma live. Se você nunca fez um Reels, não precisa dançar se você não quiser, pelo amor de Deus. Não tem problema nenhum você fazer um Reels informativo, porque é uma realidade, né? A gente pode falar assim que hoje a tendência é que os vídeos estão performando um pouco melhor, né? Até porque a gente vem... Agora eu vou entrar um pouco no marketing raiz. Se eu estiver indo muito longe, vocês me avisem. Mas a gente tem uma tendência hoje de humanizar o conteúdo, né? Então, o que acontece? De um tempo para cá, como essa coisa de divulgar o trabalho, ela passou a ser mais acessível às pessoas, então a gente não precisa investir uma grande quantia para fazer uma divulgação do nosso trabalho, as pessoas se cansaram um pouco. Então, aquela comunicação do tipo, agende uma consulta, venha fazer alguma coisa, isso não funciona mais. O que funciona hoje em dia é o chamado marketing de conteúdo, em que a gente vai ensinar alguma coisa, vai se relacionar primeiro com aquela pessoa, né? Com aquele provável paciente, e depois ele vai se tornar nosso cliente, nosso paciente. É isso que funciona hoje em dia. E a partir disso também, isso trazendo assim, de grandes empresas, a gente vê uma tendência da humanização desse conteúdo. Então as pessoas estão se conectando mais com pessoas ao invés de marcas. A gente tem o grande exemplo do case do Magazine Luiza, que criou a Lu, que é uma influencer digital, acho que é a mais famosa do mundo. Ela é um case de sucesso no mundo inteiro. E você vê que é uma tendência. Então, o Magazine Luiza, ele teve que humanizar totalmente a marca dele, criando uma pessoa ali para fazer a comunicação dele. E aí, voltando agora
para odontologia, a gente tem a faca e o queijo na mão, porque nós somos pessoas, entendeu? Nós não somos marcas. Antes de ser consultório, antes de ser alguma coisa, nós somos a gente, nós somos o produto. A gente não vende um sapato, a gente não vende uma roupa. A gente vende um tratamento, e quem faz o tratamento é a gente. Então, o profissional de saúde, né, o dentista, ele está totalmente atrelado com o produto que ele vende. Isso é muito importante, porque o paciente precisa confiar em você. A mãe do paciente, né, que é o caso aqui, precisa confiar em você para chegar até você. E você consegue fazer essa conexão antes dele chegar no seu consultório. Então, vejam o quanto isso tem um valor muito grande, tem um significado muito grande. Então, tente gerar essa conexão de alguma forma. E aí, voltando para o que a gente está falando, os vídeos têm essa capacidade. Mais do que aquelas fotos de artes, os vídeos, eles fazem com que as pessoas olhem para você e falem, nossa, ela explica bem, ela fala bem, parece que eu confio nela, vou nela, entende? Entende quanto isso é valioso? É ouro, gente, é muito importante. E eu falo isso com bastante autoridade porque eu recebo pelo menos uma vez por semana, eu não tenho consultório, né? Eu não atendo. Eu recebo pelo menos uma vez por semana pessoas me perguntando aonde eu atendo. Se eu faço determinado procedimento, se eu faço não sei o que, se eu faço isso, se eu faço aquilo. E eu nem falo de odonto. É só pelo fato de eu falar. É só pelo fato de eu aparecer, de eu me mostrar, de eu estar aqui há 6 meses aparecendo todos os dias. Isso já me conecta com pessoas que querem ser meus pacientes. Eu nem atendo, eu nem tenho consultório. Então, entendam que um vídeo não é só um vídeo, não é só um Reels, não é só uma live. Aquilo vai te gerar consultas, aquilo vai te gerar paciente, vai te gerar tratamento, vai te levar a lugares muito mais distantes do que você achou que fosse chegar. É muito importante a gente aprender essa comunicação e conseguir trazer isso, né, além do nosso consultório. Porque que fique bem claro, a gente tem que saber se comunicar com o paciente. Por mais que ninguém ensine isso pra gente, a gente tem que saber explicar, não é? A gente precisa desenvolver essa habilidade. E aí é só você trazer isso para o mundo virtual. Não é fácil. Não é fácil, é bem difícil, mas devagarinho a gente vai conseguindo. Na realidade, Pode falar, Mari. Eu acho que até, de certa forma, os pacientes, as crianças nos escolhem, né? Porque eles também têm muito acesso, né, às redes sociais. E, às vezes, assim, ter uma comunicação que seja também a nível desse mundo e desse contexto deles é muito bacana, porque, às vezes, o contato é primeiro por eles, assim, a ponto de chegar nos pais e falar, olha, eu quero ir nessa dentista, assim, porque tem muita a vontade da criança que os pais, às vezes, acabam cedendo, né? Sim. E eu queria aproveitar o gancho e te perguntar uma outra coisa, porque é uma questão que muita gente vem perguntando, o que que é mais, assim, o que é o correto? Ter uma rede social única, uma página única para tudo, ou dividir entre profissional, pessoal? Qual que é a sua opinião? Olha, quem me acompanha, quem me segue, sabe que eu sou totalmente da opinião de que a gente tem que ter um perfil só. Para mim, não existe esse negócio de perfil pessoal e profissional. Quando a gente separa, a gente perde o melhor dos dois mundos. Por quê? No perfil profissional, a gente vai mostrar autoridade, a gente vai mostrar que a gente sabe o que a gente faz, a gente vai mostrar que a gente estuda, que a gente trabalha, que a gente está lá no consultório, que a gente está lá na faculdade. A gente vai mostrar aquele lado profissional. Mas ninguém aguenta isso por muito tempo. Então, uma pessoa não vai te acompanhar só para ver o seu lado profissional. E isso é uma coisa que a gente perde um pouco de noção. Mas dentista não é uma pessoa agradável para um leigo. E, por exemplo, quando eu tô com os meus amigos dentistas, e aí tem uma pessoa que não é dentista, ela boia. Ela não entende nada. Só fala de dente. Só fala de dente. A gente só fala de dente o tempo todo, só fala de tratamento de paciente. Então, assim, para um leigo, aquilo não é tão interessante. E, por outro lado, no perfil pessoal, a gente vai postar lá a nossa família,
o que a gente está fazendo no final de semana, um livro que a gente está lendo, uma série que a gente está assistindo. E aí isso humaniza, isso mostra que você é uma pessoa, isso dá uma diversificada no seu conteúdo, você consegue entreter, você consegue puxar outros ganchos e acabar conversando com outros assuntos com aquelas pessoas que estão te seguindo. E para mim, quando a gente separa, a gente perde o melhor. A gente fica ou com algo só pessoal, que ninguém vai saber o que a gente faz, ou a gente vai ficar só com o profissional que acaba sendo chato para uma pessoa leiga. Então, para mim, o essencial e o que eu sempre sugiro é que você tenha um perfil só. Claro que faça isso com responsabilidade. Não precisa ficar postando coisas que você não quer que as pessoas vejam. Mas isso você não vai fazer nem no seu perfil pessoal. Até porque eu vejo muita gente reclamar que tem 2 perfis, acabou caindo nesse golpe do dois perfis, e aí o paciente vai lá e adiciona nos 2. Não adiciona só no profissional. E aí ele vai fazer o quê? Ele não vai aceitar? Fica feio, né? Fica feio. Nossa, E eu vou te falar mais. Eu acho que não é nem a questão de ser chato você acompanhar uma pessoa que só posta coisa de trabalho. Eu acho que fica falso. Porque você não é dentista. Você não é dentista. Você é a Fernanda. Exato. Eu não sou dentista. Isso não é meu primeiro adjetivo, né? Eu sou a Mariana. Eu sou dentista, eu sou odontopediatra, eu sou radiologista, eu sou diabética, eu posto meus gatos, porque eu sou doida, eu sou a doida dos gatos. Mas assim, eu sou eu, né? Eu não sou só dentista. Então eu acho que isso gera uma identificação, porque né, todo mundo é gente. Aí parece que cria uma coisa assim distante, que aquele dentista ele é inacessível, ele não é gente, né? E o que não é a realidade, fica meio falso, eu acho. E o que pode acontecer, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, Mari? Então, assim, hoje você é dentista, amanhã você resolve ser, sei lá, maquiadora, mudar totalmente de profissão. E aí, você vai fazer um terceiro perfil? Gente, já é difícil demais produzir conteúdo num perfil só. É muito difícil. Se você faz isso muito bem feito, você sabe o quanto é difícil. Não é fácil. E aí você vai ficar postando em 2, você vai ficar entrando e saindo para postar em um e no outro. Para mim não faz sentido nenhum. Fora que quem faz 2 perfis acaba adicionando as mesmas pessoas. Eu, fazer um limpa, eu tinha o perfil pessoal e profissional da pessoa. Eu falei, não, gente, eu adicionei ela nas 2 contas. Não faz sentido. Se você vai fazer um perfil profissional, teoricamente você tinha que ter lá só seus pacientes, né? Mas não. Eles fazem um perfil profissional e vai lá adicionando as mesmas pessoas, porque ninguém consegue falar com 0 seguidores. Então acaba adicionando as mesmas pessoas. Para mim não faz sentido algum. Eu sempre sugiro. Eu concordo, Fê. E acaba que a gente tem que ir equilibrando, né? Porque, que nem eu e a Mari, a parte da profissão, né, enquanto dentista, enquanto professora, né, assim, enquanto pessoa. Então, a gente tem que falar várias línguas, assim, para vários públicos, porque o nosso perfil acaba sendo para colegas, para pacientes, para pais de pacientes que buscam informação. É muita coisa. É uma bagunça. Mas aí você consegue fazer isso, e aí já dando uma dica, quando a gente traça uma linha editorial, que é você realmente falar assim, eu vou falar desses determinados assuntos. Então, por exemplo, vocês falam, não sei, vamos lá, sobre odontopediatria, e às vezes eu quero falar de orto. Você consegue traçar um calendário e falar assim, começar a criar quadros. Isso é muito importante, faz toda a diferença. Falando de Instagram, né? Na segunda-feira eu vou falar de pediatria. Então vamos lá, vamos listar os temas que eu vou falar. Nas terças-feiras eu vou falar de orto. Isso acaba até que educando o seu público. Eles começam a esperar, você começa a criar esses pequenos quadros, essas pequenas estratégias, isso vai até educando, falar, na terça-feira ela fala disso, na segunda-feira ela fala disso. Isso é muito bacana, porque o que acontece? Eu escuto muita gente falar assim, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posto nada, porque não dá, porque não faz uma gestão, porque não senta e pensa. E realmente, produzir não é simplesmente sair postando.
Você precisa pensar, você precisa se organizar. Você tem ferramentas como o estúdio de criação do Facebook para deixar alguns posts já pré-programados lá. Então, você realmente tem que entender e virar essa chave de que é muito importante que você precisa se organizar. E a partir disso, você consegue escolher assuntos que você vai abordar no seu perfil e tornar isso parte do seu calendário, fazendo isso todo começo de mês, ou uma vez por semana, uma vez a 15 dias. Aí você faz isso de acordo com a sua rotina. Eu até postei um reel sobre isso hoje, falando sobre frequência, né? Que às vezes eu recebo pessoas, eu tenho que postar uma vez por dia. Não. Você tem que decidir o que funciona para você. Você vai conseguir postar uma vez por dia por um ano? Não, não vou conseguir. Então, não poste. Então, prefira postar no feed um conteúdo bom, que vai ensinar alguma coisa para alguém uma vez por semana e fazer isso por um ano, do que sair postando durante 15 dias um monte de coisa e depois sumir. Porque aqui o que importa mais realmente é a frequência, é você fazer isso por muito tempo. E não apenas por um mês, 2 meses. E depois sumir do mapa. Faz a cada Ótima 15 dica, dias, né, adorei. Paula? Igual a Oi? gente aqui. Faz a cada 15 dias, igual a gente aqui na Verdade. roça. Exatamente, estão certinhos. Porque Mas toda semana fica cansativo também, né? O povo cansa da sim, nossa cara, né? Aí vai falar assim, não quero mais como ver. a gente estava fazendo com mais frequência, né? Mas foi um recurso muito bacana, né? Depois da pandemia, que a gente acabou tendo mais contato. E é bem o que você falou. No começo a gente fica com receio, com medo de não dar certo. E de repente a gente se sente numa sala de bate-papo, assim. Fica Nossa, tudo muito tranquilo, né? é um A gente sente até processo. falta quando não tem. Verdade. E é um processo, né, gente? Eu até acabei de responder uma pergunta no meu perfil, da pessoa falando assim, eu só tenho que começar quando eu formei, quando eu for formada. Não, porque produzir conteúdo não é um negócio fácil. É difícil, a gente vai se aprimorando. Então é lógico que a nossa primeira live vai ser muito pior do que a nossa 10ª live. Não tem jeito, é assim para todo mundo, é um processo para todo mundo. Então, melhor que você comece hoje, porque daqui um ano você vai estar muito na frente, você vai estar muito melhor do que hoje, do que você ficar esperando a oportunidade certa, você ter um consultório perfeito, você ter a realidade dos seus sonhos. Então, eu sempre aconselho que você comece assim, o quanto antes e vá se aprimorando. Porque realmente isso lá na frente vai fazer efeito. A gente nunca sabe quando as coisas vão mudar, quando a gente vai ter que se adaptar de novo. A gente não sabe se o Instagram vai acabar, se a gente vai ter que se adaptar a outra rede social. Isso é uma coisa muito importante também. A gente está sempre de coração aberto aí para receber o que for chegar, sem ficar criando barreiras contra tudo, né? Que muita gente faz isso. Então, sempre pensar nisso. Comece logo. Porque se você rolar meu feed, minhas primeiras postagens eram assim, de dar dó. Você vê uma evolução na minha produção. Você vê o quanto eu evoluí em questão de arte, em questão de escrita, de legenda, em tudo. Os meus primeiros vídeos eu nem apago. Eu deixo lá, mas eram terríveis. E já dando outra dica, já puxando para outra dica, essa questão de produzir conteúdo, ela não é fácil. A gente não sai da faculdade falando assim, nossa, eu aprendi a produzir conteúdo. Não, a gente sai da faculdade sabendo fazer restauração e tirar dente, né? Basicamente isso. Então, essa produção de conteúdo, ela realmente é uma coisa que foi imposta e que a gente tem que se adaptar se a gente quiser ter alguns resultados melhores, né? Se a gente quiser usar isso como um braço auxiliador do nosso trabalho. Mas uma coisa muito importante que eu escuto muita gente fala para mim, tá todo mundo fazendo igual, tá todo mundo postando as mesmas coisas. Eu até, puxando um pouco para odontopediatria, tem aquele site aquele Instagram da Odontopediatria Brasil, né? E aí, quando eles soltam uma publicação, todas as pediatras postam. A gente só vê isso, né? Todo mundo posta aquele bendito daquele post que eles fazem. Não que esteja errado. Mas, realmente,
tá todo mundo fazendo aquilo. E aí, o que eu aconselho, o que eu acho que é bacana, como eu falei, não é uma coisa fácil, comece. Faça o básico, faça o arroz com feijão. Produza aquele conteúdo que todo mundo já produziu e você ainda não. Se você não ensinou a escovar o dente ainda no seu perfil, você já está atrás. Então, vai lá e faça um vídeo ensinando a escovar o dente, certo? E com o tempo, você vai pegando o jeito e vai conseguindo dar a sua personalidade e a sua carinha para o seu conteúdo. E isso também, por isso que eu aconselho sempre começar o mais rápido possível, porque com o tempo e com essa produção sendo feita diariamente, você consegue dar cada vez mais a sua personalidade. E é isso que vai te diferenciar. Eu acho que você falou tudo. Eu acho assim, a gente só aprende na prática. Só. Eu acho que tem que fazer. Não tem que ficar esperando. Eu vou esperar isso, aquilo, a situação perfeita, né? A gente fica esperando a situação perfeita, mas a situação perfeita não existe. Ela não vai acontecer. Nunca então a vai gente, chegar. quanto antes A começar, gente antes a gente aprende. A gente sempre vai ter uma desculpa, né, Mari? Né? E acaba que não tem tanta separação assim, hoje em dia, mais do mundo virtual do mundo real. Eu acredito que não. Porque eu sempre falo muito para as alunas, principalmente nos primeiros módulos, que você precisa se conhecer, saber o que você quer, qual é o caminho que você quer traçar profissionalmente e como pessoa também, né? E de certa forma, o que a gente vem trazer aqui nas redes sociais, nos perfis, é isso. E é isso também que te diferencia dos outros profissionais. É o jeito que você é, o jeito que você faz, o jeito que você lida com as situações. E é isso que a gente tem que mostrar, né? Mesmo que eu produza o mesmo conteúdo que a Mari, não vai sair com o mesmo efeito, porque a gente é diferente, cada um é um. E tem público para todo mundo. As pessoas ficam muito preocupadas em quantidade, como captar pacientes, mas eu falo muito para os alunos também. Preocupe em cuidados que você tem, né? Porque a gente às vezes vira muito essa pensamento para quantidade e não pensa na qualidade do que você está fazendo, na qualidade do que você produz dentro do seu consultório e também que você pode levar para suas redes sociais, né? Sim, fidelizar aquele paciente, né? Tornar. Ô, Paulo, eu acho que você deu um exemplo muito bom. Que é você, hein? Porque se for ver, a gente praticamente, teoricamente, postaria as mesmas coisas. Que a gente é colega. É verdade. A gente é o dono pediatra. E olha a diferença. A gente dá aula nos mesmos lugares, né? Tem as mesmas alunas. E olha a diferença do meu perfil pro seu. Então. Sim, mas acaba que dá uma soma, né? Quando a gente forma uma equipe e tudo mais. Isso que vai fazendo a diferença, né? E vai fazendo ficar mais peculiar e especial, eu acho. Eu acho também. E até entrando em outro ponto, eu recebo muita pergunta assim, eu posso fazer as dancinhas nos Reels, as tão famosas dancinhas? Depende. Você se sente bem? Você quer passar eu faço. Entendeu? Eu faço. Tem gente que fala assim, nossa, como você tem coragem? Pagar amigo e falar, eu me sinto bem fazendo, assim, tipo, não acaba sendo uma coisa muito natural. Do jeito que sai, eu posto. Não é? E olha só, eu acho que isso dá super certo pra Paula. Porque é a personalidade dela, é quem ela é. Se você conversa com ela, eu vejo os vídeos dela, eu imagino ela falando. Ela me ligando, assim, sabe? Falando quando ela posta os vídeos. Porque eu conheço ela, entendeu? Então eu acho que tem a ver com ela. Agora, vou eu fazer determinadas coisas? Não todos, claro. Sempre vai ter alguma coisa que às vezes a gente se identifica. Mas, assim, determinados vídeos que viralizam, assim, no Reels, é uma coisa que eu não me identifico. Então, assim, se eu for fazer, aí ninguém vai... Todo mundo vai falar assim. Que, assim, eu assumo aqui, perante todo mundo, meu erro diante do Instagram, porque eu me divirto muito, sabe? Eu faço me divertindo, uma coisa assim, que não é, tipo, pensando, eu tenho que fazer ou postar tantas coisas. Eu vou fazendo, assim, e vou me divertindo. E era que vai saindo. É muito natural. Mas você usa de terapia, né, Paula? Sim, sabe, Paula, que é verdade. Também eu falo esse negócio de calendário editorial, porque realmente, para algumas pessoas, é muito sofrido.
Então, usar Aham. esse instrumento é uma forma de você conseguir fazer. Agora, se for ver, eu não tenho mesmo. Eu também. Eu faço tudo assim, me dá na telha, eu faço. Eu penso É, em algumas coisas, vou anotando, a gente acaba criando. Eu tenho um grupo sim. no WhatsApp só comigo, que eu vou mandando as ideias que eu tenho durante o dia, e aí depois eu pego lá e faço. Então você vai criando um banco de ideias do que fazer, Sim. acaba depois É. ficando automático, mas no começo, para uma pessoa que não consegue ainda, pode ser uma ferramenta bacana. Mas é o que você falou, é muito da pessoa. Eu também não me vejo fazendo dancinha, Aham. nunca consegui fazer, nunca foi meu, entendeu? Não era uma coisa Aham. que eu conseguia fazer. Agora eu aprendi a guardar nos rascunhos para Sim, postar depois. é verdade. Então eu acho que é muito do que você é, de como você é mesmo. É uma questão de autoconhecimento mesmo. Não adianta eu virar e falar assim, eu vou fazer dancinha porque tá todo mundo fazendo. Não vai ficar legal, não vai ficar bom. Não vai. Vai ficar É uma coisa verdade. totalmente Eu fora de... acho assim, que sendo verdadeiro, né? Exatamente. Não tem, acho que não tem como dar errado, assim. Não, não É tem. verdadeiro. E verdadeiro com você, né? E com Uhum. aquilo que você está propondo a fazer. Então, assim, eu faço odontopediatria. Então, eu vou fazer dentro do meu alcance, vou passar os conhecimentos que eu realmente tenho, né? Não ficar Exatamente. tentando inventar moda, invadir Exato. outras áreas. Eu acho Sem que contar que eu acho que o conhecimento está aí para isso mesmo, é para a gente partilhar, Claro, espalhar. Não claro. adianta a gente conhecer e guardar para a gente, né? O que a gente sabe. A gente com tem que certeza, divulgar na linguagem de todo mundo, do jeito que a gente está estudando também é para isso, né? E verdade. o sonho de todo dentista é ser palestrante, não é? Eu falo isso. Uhum. Tem exceções, mas quando você está assim na graduação, você olha, você vai numa jornada e você vê aqueles dentistas, você fala, gente, eu quero ser isso um dia, né? Eu quero ser referência nessa área um dia. E a partir da rede social, você consegue passar tudo isso que você sabe de uma Sim. maneira muito mais fácil do que antigamente. Antigamente, quando que eu ia estar aqui falando de marketing para vocês, se não fosse o Instagram, se eu não tivesse dado as minhas caras, se eu não tivesse começado a compartilhar aquele conhecimento que eu adquiri, que eu estudei, que eu acabei aprendendo, não é verdade? Então, Eu brinco, eu falo que dentista é muito boca, né? A gente tem moralidades exacerbadas, assim, em termos de querer comunicar com as pessoas, né? Então, Enfim. é nato, eu acho. É, eu acho também. Pois Ah, é. mas deixa eu ver que horas são. Ah, já acabamos! Nossa, eu nem vi a hora passar. Nem vi. Faltam, Foi já são muito 9 horas, legal. gente. Pois é, foi muito legal, Foi Fernando. Você está de muito bom. parabéns, viu? Muito legal, E adorei. espero ter Fer, muito ajudado vocês obrigada. aí. Se tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade. Todo dia tem caixinha de pergunta no meu perfil. Fiquem à vontade para perguntar, para conversar comigo. Eu estou sempre à disposição. Se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, debater algum tema, a gente está sempre aí aberta às oportunidades. Eu Muito adorei obrigada, o seu, Fer. eu adorei o seu posicionamento. Você passa as informações de uma maneira muito assertiva, passa muita confiabilidade. Fiquei fã, viu? Vou te seguir muito. Obrigada, Paula. Fico muito feliz. É isso mesmo. Pessoal, sigam a Fer para mais dicas. Ela dá dica todo Sim. dia. Me sigam e sigam a Paula também, que a cada 15 dias, não toda terça, a cada 15 dias a gente faz live aqui sobre odontologia, sobre odontopediatria. E a gente tem muitos convidados bacanas, igual tivemos hoje. E é isso aí, acompanhem para não Parabéns. perder nada. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu, meninas? E contem comigo sempre. Muito Obrigada, a gente vai obrigada. contar sim. Vai mesmo. Um Obrigada a beijo. todos que assistiram, Tchau. então. Obrigada, Boa gente. noite. Boa Ó, o noite. Dr. Tiago tá falando amanhã perto da Mariana. Amanhã tem live, gente, com ele, porque ele é meu endócrino e a gente vai falar sobre diabetes. É o momento de vocês perguntarem tudo que vocês querem saber, porque às vezes eu recebo umas perguntas, sabe? Ah, como você faz isso? Como você faz aquilo? Então, todo mundo que tá assistindo aí que é curioso pra saber, aproveita amanhã. Amanhã é o dia do futrico, né, Fer? Isso mesmo. O povo gosta A Fer disso. tem um termo, esqueci de falar do futrico. A Fer tem um termo que é patenteado por ela, é o futrico, que as pessoas gostam de ver futricos, elas não gostam de ver só
sou coisinha bonita, coisinha perfeita, né, Fer? Não, teve só para finalizar, teve uma vez, logo que eu comecei a produzir, ninguém interagia muito comigo. E eu cortei o cabelo, eu tinha um cabelo comprido, né? E aí eu cortei. E apareci com o cabelo curto, não ia avisar que eu tinha cortado o cabelo. Só apareci lá num vídeo com o cabelo curto. Gente, o tanto de gente que me mandou mensagem perguntando do cabelo, se eu tinha cortado, onde eu tinha cortado, que não sei o que. Então, realmente o povo gosta de futricar. Por isso que as blogueiras estão lá onde elas estão, né, gente? É verdade. Então, gente, mas é isso aí. Então, muito obrigada. Boa noite a todos. E Tchau, depois gente. a live vai ficar salva. Você autoriza, né, Fer, a gente salvar? Vai ficar no perfil da Oca, provavelmente no da Paula também e no nosso YouTube. Então, um beijo para todo mundo. Obrigada de novo, Fer. Boa noite, Paula. Tchau, Mari. Tchau, Fê. Tchau, Com Deus. Sim. Beijo. Tchau.